Olá, turma! O conteúdo da nossa aula de hoje é ecossistema. Ecossistema é a unidade básica de estudo da ecologia. E a ecologia é um ramo da ciência que estuda as relações entre os seres vivos e destes com o meio em que vivem. Então, nós iremos estudar um pouquinho essa relação entre os seres vivos. Mas antes de compreendermos o que é ecossistema, é fundamental entender de onde vem esse ecossistema, do que ele é formado. Então, trouxe aqui para vocês uma escala da organização ecológica que mostra o menor nível, chamado organismo, até o maior de todos, chamado biosfera. Então, a escala que vai do menor para o maior. O organismo, eu levo em consideração que é apenas um único ser vivo. Um único ser vivo, quando se junta com outros da sua mesma espécie, em um determinado local, formam população. Populações diferentes, quando se unem, formam uma comunidade. Então, observem aqui que na comunidade eu tenho seres vivos juntos, uma mesma população, mas também tenho outra população que são organismos diferentes uns dos outros. O ecossistema, ele é formado por várias comunidades. Então pensem que é várias populações juntas, vários animais diferentes juntos, formam o ecossistema. Só que quando eu falo ecossistema, eu não estou apenas analisando os seres vivos, mas também a relação que eles têm uns com os outros e com o ambiente em que eles estão. Vários ecossistemas juntos formam uma biosfera. Trouxe aqui um desenho para melhor compreender esses níveis de organização. Então, no primeiro desenho, nós temos indivíduos da mesma espécie, de um lado do córrego, e indivíduos da mesma espécie do outro lado do córrego. Um conjunto de bodes forma população, enquanto um conjunto de vacas formam outra população. Então, nós temos aí duas populações diferentes. Uma população de um lado do córrego, enquanto a outra população está do outro lado do córrego. Se por algum motivo essas duas populações passam a viver juntas, daí elas passam a ter outro nível de organização. Deixam de ser população, porque eram separadas e eram da mesma espécie, e passam a ser comunidade, porque agora estão num ambiente juntas, com indivíduos de espécies diferentes. Só que esses animais, o bode e a vaca, eles não interagem só entre eles. Eles também interagem com a água, porque precisam bebê-la, recebem a luz do sol. Dessa forma, esse ambiente aí já forma uma comunidade, por conta da interação que existe entre os seres vivos e os seres não vivos. Quando eu falo não vivo, estou falando da luz, do ar e da água. Mas o que é ecossistema, professora? Um conceito melhor de ser entendido. Então, eu trouxe aqui para vocês que ecossistema corresponde ao conjunto formado pelos componentes vivos e não vivos de um ambiente, incluindo a relação entre eles. Então, uma população, que são indivíduos da mesma espécie, forma uma comunidade. Uma comunidade, quando se junta é formado por vários indivíduos de espécies diferentes, eles formam um ecossistema. Quando esses indivíduos interagem uns com os outros, mas também com o ambiente que eles estão, aí é formado o ecossistema. Então, além de componentes vivos, também tem os componentes não vivos. Quando eu falo de componentes vivos, também chamados de bióticos na ciência, eu estou falando de tudo que tem vida, como o próprio nome já diz, né? Os animais, até o ser humano, os micro-organismos. Então, teve vida, componentes bióticos. Componentes não vivos,
ou também chamados de físico-químicos ou abióticos, são aqueles que são importantíssimos para o ecossistema, para que tenha sobrevivência, mas que não são vivos, como nutrientes, a água, a chuva, a umidade, o solo, o ar, os gases como oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, a temperatura, a luz. Então, apesar deles não terem vida, eles são importantíssimos para a sobrevivência do ecossistema. Imagine se teria vida se não houvesse o gás oxigênio, por exemplo, ou se não houvesse a água, um solo para a gente pisar. Então, eles são importantíssimos. Temos aqui exemplos de ecossistemas. A floresta amazônica, um pequeno jardim, um aquário, um lago. Então, imaginem que nessa floresta aqui existe várias populações de animais que formam várias comunidades. Essas comunidades formam esse ecossistema. Um pequeno jardim. Apesar de pequeno, imagine quantos seres vivos não existem aqui. Desde os seres vivos do solo, aos que vão se alimentar das plantas. Existe aqui uma infinidade deles. Um aquário também. E um lago. Você sabia? Uma curiosidade eu trouxe para vocês. Que uma pequena gota de água pode ser um ecossistema? Pois é. Se pensarmos que nessa gota pode haver uma infinidade de micro-organismos que nós não enxergamos e que eles interagem uns com os outros, sim. Essa gota de água, ela pode ser sim um ecossistema, já que existem seres vivos, comunidades de seres vivos e eles interagem uns com os outros. Quanto à classificação, os ecossistemas, eles são classificados em dois grandes grupos, terrestre e aquático. O terrestre, ele é formado basicamente pelas florestas, desertos, pastagens, savanas, entre outros. Enquanto o aquático, como o próprio nome já diz, né, aquático, é formado por ambientes de água doce, como lago, mangues, rios, ou ambientes marinhos, como os mares e oceanos. Habitat. Então, dentro de um ecossistema, tem um conjunto de local chamado habitat, que vai ser nesse local onde o ser vivo ele vai se alimentar, se reproduzir e se abrigar. É como se fosse a casa deles. Por exemplo, para ficar mais claro para vocês, um pinguim ele tem como habitat natural regiões frias. Se eu tiro esse pinguim e trago ele para uma região quente como o Brasil, ele não vai conseguir se alimentar, se reproduzir e se abrigar. Por quê? Porque o habitat natural dele não é ambientes quentes, mas sim ambientes frios. Então, cada ser vivo vai ter um habitat, um local onde ele vai conseguir ter sucesso, onde ele vai conseguir sobreviver. Trouxe aqui vários exemplos de habitat, o oceano, uma floresta, um deserto, pastagem, e aqui também tem uma infinidade de outros exemplos. Animais que conseguem sobreviver, por exemplo, no deserto, eles não vão conseguir sobreviver no oceano, porque são ambientes totalmente diferentes. Aqui, no deserto, eles têm sucesso, enquanto no oceano, o corpo deles não tem adaptação para isso. Então, gente, por hoje é só. Espero que tenham compreendido o conceito acerca de ecossistema. Qualquer dúvida, entre em contato. Até a próxima!